Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 139 com o tema Por Amor. Eu sou Marina e farei o estudo com vocês. Então vamos à leitura do nosso texto. Ele inicia com uma passagem que está em João, capítulo 12, versículo 40, onde nos é dito: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. E o texto do Emmanuel narra o seguinte: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra o extremo de ternura com que o Pai vela pela criação. Desde o princípio, aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhe endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento, na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então esse é o texto do nosso Emmanuel e vamos fazer as nossas reflexões. Bom, fala um pouco desse aspecto do sofrimento, né, que nos permite interiorizar, né, olhar para dentro de nós, refletirmos de maneira mais profunda e alcançar nessa reflexão interna, nessa reflexão interior, que somos regidos por uma lei maior, né? Que estamos sob a tutela de um Deus que opera nessa harmonia perfeita e que rege a todos nós, e que sempre que nós transgredimos, sempre que nós agimos contrárias a essa lei, nós iremos causar mazelas, doenças e sofrimentos. E a dor e a enfermidade, ela vem com uma necessidade de corrigida. Ela vem para que haja um freio, para que a gente pare com aquela direção de transgredir, com aquela direção que transgride, com aquela direção que desvia todas as leis que são harmoniosas e imperiosas. E aí, sentindo a dor, sentindo a enfermidade, esse indivíduo que busca transgredir, ele freia, ele olha para si e ele começa a compreender um pouco mais sobre os seus comportamentos, um pouco mais sobre as suas transgressões e analisa não só a si próprio, como analisa a sua volta, como tudo se opera com perfeição, como todos os seres da criação são regidos por uma lei maior e como ele, sendo um ser também da criação, não pode ferir a essa lei, não pode querer privilégios em detrimento dos demais seres da criação. E aí, quando o indivíduo começa a fazer essa análise, ele começa a entrar em contato com a essência divina que há dentro de si e começa também a compreender os ensinamentos de Jesus e a reconhecer em Jesus a verdadeira salvação, o verdadeiro guia
para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Então é sobre isso que esse texto fala, né? E aí a gente inicia aqui com essa passagem de João, que na verdade é um resgate de uma fala de Isaías, né? O profeta Isaías, quando ele diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Então a cegueira, né, a simbologia da cegueira, nós vamos nos lembrar que nessa mesma passagem de João, ainda no capítulo 12, mas já no versículo 46, Jesus nos fala: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então é necessário ver de verdade, né? E não é ver com os corações, não é ver com os olhos, é ver com os corações. Então por isso essa simbologia da cegueira. Nós vamos nos lembrar aqui de algumas figuras do Evangelho que passaram por essa cegueira dos olhos, essa cegueira temporária, para que pudessem enxergar com o coração. A exemplo, né, na obra Paulo e Estevão, a gente vai lembrar de um falso profeta, né, de um feiticeiro chamado Bar Jesus. Ele também é citado em Atos dos Apóstolos, que ele passa por uma cegueira temporária, e ele passa por essa cegueira através de uma pregação de Paulo, né? E essa cegueira justamente porque ele estava agindo com muita vaidade, com muito orgulho, tentando demonstrar uma superioridade, né? E essa soberba e essa ganância desse feiticeiro fez com que ele não enxergasse e não percebesse as pregações que Paulo estava fazendo ali naquele momento. E por conta disso, durante a pregação, Bar Jesus perde a visão. E essa perda de visão, né, é algo que também aconteceu com Paulo quando ele estava a caminho de Damasco. Né, enquanto ele ainda era Saulo, quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E uma claridade imensa lhe cega, lhe ofusca a visão e lhe cega os olhos, né? E aí novamente essa simbologia da cegueira, né, de que não é necessário enxergar com os olhos da matéria, não é aquilo que nos sobressalta os olhos que é o mais importante, que muitas das vezes a gente olha para aquilo que é material, a gente olha para o status, a gente olha para o poder, a gente olha para, né, as vaidades do mundo, para a prosperidade financeira, para a riqueza. É isso que nos salta aos olhos, é isso que nos chama a atenção. E aí, para que a gente consiga ficar mais sensível às verdades do Evangelho, muitas das vezes é necessário que a gente feche, tape os nossos olhos para não enxergarmos essas coisas do mundo e termos um processo de interiorização da visão verdadeira do que nos edifica, do que é necessário, do que é substancial ao nosso desenvolvimento. E aconteceu isso com Paulo e aconteceu isso também com Bar Jesus, essa cegueira temporária para que eles pudessem começar a se dobrar para essa verdade, né, absoluta, que é a verdade do reino de Deus, que Jesus veio nos trazer. E compreender com o coração, não apenas ver. Então Jesus veio nos trazer essa luz, não uma luz para enxergarmos as coisas materiais, não a luz para enxergarmos as coisas do mundo, mas uma luz que nos faça sair das trevas e desenvolver virtudes e valores internos, para que se faça a luz no nosso íntimo, para que se faça a luz dentro da nossa essência divina, para que a gente ilumine cada vez mais essa essência que se dá, né, no desenvolvimento dos nossos valores e das nossas virtudes. E aqui na narrativa de Emmanuel, né, ele inicia falando dos seres da natureza, né? Ele resgata essa passagem que está em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, que fala dos lírios dos campos, que falam das aves, né? E compara de que nem Salomão, nem o rei Salomão, na sua exuberância, se vestia como os lírios dos campos, e que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. E na natureza, a gente vai se lembrar, na natureza tudo flui em consonância com as leis de Deus. Tudo evolui com harmonia, com perfeição. Porque o guia que conduz os seres da criação, os seres da natureza, né, os seres mais do início da escala evolutiva, é o instinto.
E o instinto, nos fala o Livro dos Espíritos, lá na questão 75, é um guia mais seguro que a razão. E que na natureza tudo flui de forma harmoniosa e que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Mas aí é que acontece uma questão que, quando o ser desabrocha como um espírito individualizado, que tem o desenvolvimento da sua racionalidade, da sua intelectualidade, aí é que surgem muitas pedras de tropeço. E é o que aborda a questão 75A do Livro dos Espíritos. Porque a razão nem sempre é um guia infalível? E eles respondem, porque muitas das vezes é falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Então esse é o homem na racionalidade. E é o que Emmanuel nos fala. O homem ingrato começa a barganhar com Deus, começa a querer ter privilégios, começa a transgredir as leis divinas, deseja estar acima dos outros seres da criação, deseja ser superior, deseja receber mais, e aí começa a subverter a ordem. E é nessa subversão da ordem onde o homem age com orgulho, com ganância, com egoísmo, com ingratidão, desconsiderando as leis divinas, desconsiderando os ensinamentos que nos mostram que o amor de Deus é para todos, é universal, é incondicional e rege para a evolução e para o crescimento de todos os seus seres, de todos os seus filhos. É nesse momento que precisa vir a corrigida, que precisa vir a dor, que precisa vir o sofrimento, como os adoecimentos e como a simbologia da cegueira. Porque assim é na dor e no sofrimento que o homem começa a se redirecionar para a sua restauração, que ele começa a refletir sobre a sua conduta. E nesse sentido é que quando esse indivíduo começa a se dobrar diante dessa grandiosidade das leis divinas e compreender que ele é semelhante a todos os outros seres da criação e que Deus também não o desampara, é um momento que Jesus opera a cura. É um momento que o indivíduo está verdadeiramente enxergando. E aí é o que Emmanuel nos fala. O amor equilibra e a dor restaura. E muitas das vezes precisamos passar pela dor como consequência das nossas próprias transgressões. Então que possamos enxergar com o coração e que possamos não nos deixar levar por pelo que nos salta aos olhos diante do mundo, diante da ganância, diante da vaidade, diante das riquezas. Que a gente possa, por livre e espontânea vontade, fechar os nossos olhos para essa coisa do mundo e enxergar com o coração, enxergar o que é essencial, o que nos pode auxiliar nesse progresso na vida. Que tenhamos sempre Jesus como nosso companheiro para nos trazer essa luz que ilumina o nosso íntimo e ilumina os nossos corações para que não haja trevas. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 140. Paz a todos!